Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do Botafogo, tá? Porque eu tô rindo? Porque eu acho incrível como os caras, os vascaínos, eles são iludidos. Os caras acharam que ia vencer o time do Botafogo, o Botafogo venceu o time do PSG, mano. Os caras acharam que iria ganhar do Botafogo e é inacreditável que esses vascaínos passam de vergonha. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou dessa vitória do time do Botafogo, da estreia do treinador e muito mais, mercado da bola? Então assiste esse vídeo até o final. Mas vou esperar para mais coisas. Só não encosta, por favor. Toma! Oh, Pedrosa, eu pensei tanto em você final de semana. Porque eu sou um grande amigo, né? Antes olha, Vene, o que eu sofri aqui na... Você foi testemunha. Eu fiquei na minha, só observando. Não, você não fica na sua nunca. Acompanhando de camarote. Aí, nunca rindo. você faz isso, você não fica, você joga o veneninho. Não, jamais. Não. Agora, onde uma pergunta pra ir embora, porque eu gosto de fofoca. Você viu minha cavalaria? Eu vi isso. Tô chegando, hein, Vene Casagrande! Mas Nada antes declarado. de você ter... Segue o líder. Antes de você soltar a sua rajada merecedora, a gente quer saber uma coisa. Na sua casa tá tudo bem? Não. Vê se eu não tô parecendo a Beyoncé. Vai, Pedrosa, vê. Ó, quando ela tá cantando amiga. no show. Vai, fecha Aqui, no rosto ó, de Fernanda. Fecha no rosto de Fernanda que eu vou fazer Beyoncé. Vê se Peraí. eu não tô fazendo. Peraí, vai, fecha Informação no rosto que eu de Cadê a tenho, Fernanda. música do fogão, DJ Careca? Você lota a praia de Copacabana, se precisar. É o rolo Olha eu compressor. aqui, ó. A Beyoncé do fogão. É o rolo compressor. Jogou Cadê meu contra o óculos? Botafogo. Eu deveria mais. Por que eu não trouxe, Isabelle Por que, Benito? Fernanda Maia? Beijo, gente! Vamos começar o programa, Lucas Pior que Pedrosa? Você aprendeu a mexer nisso aí, hein? É o que você falou pra mim? Você aprendeu a mexer nisso aí. Aprendi, ó. E eu vou Agora melhorar com o 2025, Vene Casagrande. A saudade foi embora, Isabelle Benito. O que aconteceu? O Vasco é que nem eu. Estudou um mês, chegou na prova e val! Olha só. Sério? Cara, eu tava tão feliz, a Copa do Mundo de Tava boa, né? Um mês! Olha aqui. Ele Acabou a ele invencibilidade tá do de Vasco. risinho ali, daqui a pouco o pau tora no time dele. Vamos mostrar agora de Pedro. É, tem isso. Ai, sei tem que. Nem isso atrapalha o desempenho. O que lá, sei que lá, não treinou o GPS, correu, não correu. Rapaz, Vamos falar de Debochou, coisa boa também. a coisa foi Massacre. feia. Vem cá, Flamengo e São Paulo parecia Flamengo e Bayern de Munique, né? Só que no caso agora o Flamengo foi Bayern de Munique. Gente. Ué, eu falei alguma Olha, mentira? Vocês eu vou assistiram falar ao uma jogo? coisa pra vocês. O problema deste programa, pra nós três, né? É o corte. O corte é eterno. Falar nisso, vocês não vão dar parabéns ao Flamengo, não? É aniversário? Campeão moral da Copa do Mundo de Clubes, o único que venceu o Chelsea. Palmas para o Flamengo! Tá fazendo palma, Alex? Olha aqui. O flacentrismo é brincadeira. Ué, quando o Botafogo venceu o PSG, a Ele gente existe e elogiou, mora pô. aqui. Toma! A gente elogiou. Ele existe e mora aqui. Mora aqui. É isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só eu sei o que eu passei neste programa sexta-feira com o Lucas Pedrosa. Ele tomou Itaifala e começou. Papá. Meu problema é ser muito profissional, velho. Aí eu faço a coisa acontecer, Pois é. depois volta pra mim. Então, eu pedi pra nossa maravilhosa equipe, o Alex, fazer um compiladão de todas as falas fortes de Lucas Pedrosa na sexta-feira. Tô curioso. Rodou. Foram tantas. É A maior freguesia do futebol carioca e uma das maiores do Brasil é Vasco e Botafogo. Suco de Rio de Janeiro. Olha aí, tá escrito na tela. Neste momento, pra quem não pode ver, eu conto, o Lucas Pedrosa tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Ó, eu tô vendo aqui, cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou. Viu só? Escolheu o garoto era garoto. Eu, hein? Olha, tem um mês de férias, não é possível que o Papai do Céu vai me castigar logo de cara. Castigou, Lucas Pedrosa. Castigou. Não, o Botafogo te castigou. Arthur Cabral e Natan Fernandes. Foram os Não, nomes. tem o tal do argentino aí que é o novo Montoro. Almada, que joga muito. Vocês viram meu menino? Meu motorzinho? Por que eu Olha, faço isso comigo, cara? eu fiquei animada. Eu não sei, ô Venê, se eu ainda sou uma mulher casada.
Porque tem o quê? Os 2 dias que o meu marido não fala comigo. Sim. E vocês acham que isso é um personagem. Ai, a Fernanda faz uma... É verdade. Aí ontem eu tentei me aproximar e falei... Aí ele, só respeita o meu silêncio. Corte rápido. Se depender do Vasco, se não se mexe na sua casa. Parabéns, Diniz. Hugo Moura de zagueiro. Quanto tempo você tá avisando aqui nesse programa? Mas você Tem quanto avisou. tempo assim? Fica calma, mas amigo. o jornalista não sabe de nada. Ele deve achar que o Hugo Calma. Moura é igual o André no clube. O jornalista não sabe de nada. Calma, O jornalista calma, não pode vai falar, melhorar. porque o jornalista nunca jogou bola. Aí não pode falar. Gente, ninguém caiu aqui Mas para você quê? deu tapa Precisa da onde, nossa Pedrosa? ajuda. Chupou laranja com quem pra poder falar? Quem? Jogou aonde? Tal. Ele vai 2 precisar da nossa meses. ajuda. 2 meses avisando. Dito e feito. Pô, deixa eu passar o seu botox pra ele. Ai, vamos! Tô Vai precisando. ficar bom. Aqui, o Botafogo venceu o Vasco 2-0 no Mané Garrincha lá em Brasília. Ele vai reclamar, não vai? Claro. Então, e aí, Vene Casagrande? Inclusive, tem que reclamar da ida pra Mané Garrincha. É isso que Eu ele vai achei, reclamar. velho, em tá. algum momento que ia ter o futebol Não lá. é possível, De cara. tanta areia que tinha na grama. Roda VT que na volta... O Vasco até assustou no início em escanteio de Felipe Coutinho. Na sequência, John ainda fez uma bela defesa em chute de longe. O Botafogo passou a apostar no contra-ataque e levou perigo com Arthur Cabral. O camisa 98 ainda tentou mais uma vez para a defesaça de Léo Jardim. Na terceira, não teve jeito. Aproveitou o rebote para abrir o marcador. 1-0. O gol fez o alvinegro se soltar. E em bela jogada, Nathan Fernandes fez o segundo do Bota, para sacramentar a vitória no Mané Garrincha. Final, Botafogo 2, Vasco 0. Cadê minha cavalaria, DJ Careca? Devo sonhar, Vene Casagrande? Deve? Claro que deve. Olha só, eu avisei pra torcida do Fogão. Se acalma que o papai tem um plano. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Tarde. Esqueci. Tudo bem que o adversário ajudou um pouco, né, Fernandinho? Olha, Vene. O Pedrosa Olha lá. fazendo a análise correta. Tô errado? Não. Não, tem. Eu falei que esse Vasco ia dar trabalho. Pra Só mim. disse pra quem. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? Vou contigo com o Vascão, vou com o Vene com o Fogão. Como eu sou uma boa menina, vou deixar você começar a reclamar. Depois, vamos falar da minha cavalaria alvinegra, que tá poderosa. Mas eu vou dar moral também. Vai, Lucas Pedrosa. Pra vocês. O que aconteceu? Eu quero fazer uma pergunta de cara. Essa derrota do Vasco foi sobre o Botafogo e sua melhora ou mais, né? Porque sempre tem um equilíbrio. Mas mais sobre o Botafogo e sua melhora ou sobre o Vasco e as suas falhas? Os dois. Os dois equilibradinho? Equilibradinho. Então me conta, Pedrosa, o que te estressou Vamos naquele lá. bom sábado à noite? Primeiramente, boa tarde a todos. Infelizmente, o Vasco segue me dando trabalho. 1 mês de férias e não foi suficiente. Mas vamos falar sério agora. O Vasco e o futebol, ele não entra perdendo em qualquer jogo. Seja lá qual for. É 0-0. O futebol não se perde de véspera. Só que a partir do momento que a diretoria do Vasco toma a decisão de levar esse jogo pro Mané Garrincha, o Vasco entra em campo perdendo. Por quê? Porque era um jogo que o Vasco era o mandante, jogaria em São Januário, lembrando a todos que São Januário só recebe clássicos quando é Vasco e Botafogo, justamente por essa amizade das torcidas, e é autorizado pelos órgãos do governo. Então, o Vasco teria a oportunidade de jogar com o Botafogo em São Januário. O Botafogo é uma equipe melhor do que a do Vasco. Eu falei isso aqui no programa durante a semana por conta dos investimentos, são grandes jogadores, as trocas no banco de reservas mostram muito bem isso, mas esse é assunto mais pra frente. A forma do Vasco igualar e quem sabe superar o Botafogo seria São Januário. Um gramado bom, um momento que o estádio ele vira um caldeirão. Eu não tô fazendo uma crítica à torcida de Brasília, muito pelo contrário, que é uma torcida maravilhosa, mas São Januário é diferente. Tanto é que os números mostram isso. O Vasco é muito forte dentro de casa. E a diretoria do Vasco toma uma decisão de, por conta de 2 milhões e meio de reais, de levar esse jogo pro Mané Garrincha. 50-50, a torcida do Botafogo compareceu em peso, porque também é muito grande lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. E o Vasco da Gama ainda viu um gramado vergonhoso. O primeiro recado depois da Copa do Mundo de Clubes do futebol brasileiro, num clássico desse tamanho, com o Botafogo que venceu o PSG, é um gramado vergonhoso. Areia subindo, coisa que eu já não vi há muito tempo aqui no futebol brasileiro, tá? Verdade, Areia subindo. Então, esse é o primeiro ponto. O Vasco já entrou perdendo dentro da partida. Agora, indo pro jogo,
foi um primeiro tempo muito equilibrado, na minha visão. Um primeiro tempo realmente que as duas equipes vieram para jogar, foram prejudicadas pelo espetáculo em relação ao gramado, mas você teve ali poucas oportunidades claras. O Botafogo teve uma numa defesa do Léo Jardim e foi isso. Foi um jogo muito equilibrado, duas equipes que conseguiram se equiparar. No segundo tempo, o Botafogo consegue fazer um gol com 3 minutos de partida. O Montoro, que é o jogador que foi escalado para ser titular, foi muito bem dentro do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com saúde, partindo para cima, e ele consegue fazer uma jogada individual, a bola desvia, o Léo Jardim pega no rebote e aí sobrou atenção para o Arthur Cabral, que é um artilheiro, a gente falou isso aqui, é um cara que tem um faro de gol, e faltou para o João Vitor, algo que não é uma coisa rara de se ver. O João Vitor falha com frequência com a camisa do Vasco da Gama, e ele falhou novamente. 1-0, tinham 45 minutos de jogo para jogar ainda, porque o Vasco tomou gol com 3 minutos e você tinha 45 minutos contando com os acréscimos ali para poder jogar. Sabe o que o Fernando Diniz me faz, Fernando? O quê? Uma substituição que é costumeira dele. Quem acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe que ele sempre faz isso. Tira um zagueiro, coloca um volante para ser zagueiro, para você ter mais jogador de construção, para você ter mais uma superioridade maior na construção do seu time. Só que a questão é que o Fernando Diniz ele estava acostumado, principalmente nos últimos anos, de fazer isso com o André no Fluminense. O André é um jogador de seleção brasileira, o André é um jogador de Premier League, o André é um jogador top. O Hugo Moura não chega perto disso. Ele não é metade do André. E quando eu digo isso, não é um demérito muito grande pro Hugo Moura, não. O André, ele é acima da maioria dos volantes do futebol brasileiro. Só que o Diniz precisa entender que a partir do momento que ele tem o Hugo Moura e não o André, ele não pode fazer isso. Aí, Pedrosa, pô, você tá sendo radical. Gente, você está sendo um engenheiro de obra pronta. Eu falo isso aqui há 2 meses. Desde o momento que o Diniz resolveu assinar o contrato com o Vasco, eu falo, Hugo Moura não é o André. Hugo Moura não vai fazer o que o André faz. E a primeira substituição, após 1 mês de treinamento, que o Diniz faz com o time perdendo, é colocar o Matheus Carvalho de volante e o Hugo Moura de zagueiro. Sabe o que aconteceu a partir daquilo ali? O jogo acabou. O Botafogo, muito de forma correta, desceu suas linhas e falou assim, Vasco, joga. Toma a bola aí, porque você não vai conseguir construir, seu time é fraco, o Hugo não constrói, o Matheus Carvalho não constrói, o Vasco já estava cansado, perdeu o Felipe Coutinho para entrar o Alex Teixeira em julho de 2025, é algo preocupante também para a diretoria do Vasco, com todo respeito ao jogador, mas é um atleta que não consegue contribuir dentro de campo o que ele consegue aparecer nos treinamentos, e o Botafogo deu a bola para o Vasco, na hora que precisava, conseguia sair em contra-ataque. Fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, poderia ter feito o quinto. O jogo acabou na substituição que o Diniz fez. E aí, como eu disse aqui, as trocas são muito claras. Entra o Santi Rodrigues, entra o Alan, entra o Nathan Fernandes, entram outros jogadores que são investimentos milionários do Botafogo. Então, a forma do Vasco igualar a partida, ela foi cancelada quando o Vasco vendeu esse mando de campo. Dentro de campo, o Diniz cometeu um erro grave e óbvio, que ele precisa rever. Não adianta ter teimosia. Eu gosto muito do Diniz, elogio ele o tempo inteiro. Mas se ficar de teimosia, o Vasco vai ser prejudicado. E foi o que aconteceu no jogo de sábado. O Botafogo venceu com todos os méritos, porque é uma equipe que é mais intensa, é uma equipe que tem melhores trocas, é uma equipe que aproveitou o grande erro do Fernando Diniz nesse momento. Parabéns ao Botafogo por essa vitória no Clássico e que fique de alerta, porque se voltando de uma Copa do Mundo de Clubes, num outro continente, na América do Norte, nos Estados Unidos, jogando em alto nível com vários clubes do mundo, o Botafogo se sobressaiu fisicamente ao Vasco da Gama, tem alguma coisa errada lá no Cruz Maltino. Vene Casagrande, do lado do meu fogão, fiquei animada com o David Ancelotti, o filho do Ancelotti, que hoje é o treinador do Botafogo. Muita gente falava, a língua pode ser uma barreira. A gente já viu aqui durante a semana que o português dele é muito legal, ele consegue se comunicar muito bem, me surpreendeu. E aí, quem ficou à frente mesmo oficialmente foi o Caçapa, que aliás, obviamente, contribuiu muito com o que ele já conhece de Botafogo. O Ancelotti está chegando agora. O Ancelotinho. Só que Vene Casagrande, o homem ficou no banco de reserva. O David ficou no banco de reservas ali, como se fosse um auxiliar do Caçapa. Mas aí ele foi ficando à vontade. E aí você viu uma hora do jogo que ele levantava, ele falava, pegou uma telinha, ficou olhando. Eu gostei que ele é inquieto para detalhes, assim. Eu gosto de treinador assim. Eu reparei que ele estava a todo momento querendo passar uma informação. Existem vários tipos de treinadores. Aquele com menos energia, né? E não é o melhor ou o pior. Mas eu, Fernanda, gosto de treinador assim, que eu percebo que ele tá querendo melhorar, Vene Casagrande. Eu reparei isso no David Ancelotti. Concordo, e eu sempre destaco essa característica em treinadores que são assim, inquietos na beira do campo, porque se eu fosse um jogador de futebol, eu ia gostar de ter um treinador assim. Não que seja certo ou errado.
Eu, particularmente, é um gosto pessoal. E, de fato, ele tem essa característica que você bem mencionou. Durante a transmissão, a gente pôde perceber ele bem inquieto, querendo ajudar de alguma forma, querendo contribuir de alguma forma. E eu, particularmente, gostei dessa estreia do Botafogo. Não foi sob o comando dele, porque oficialmente ele não pôde assinar a súmula. Mas, obviamente, ele passou todas as instruções ao Caçapa, que deve ter ajudado também com algumas informações de alguns atletas. Por exemplo, a principal mudança foi justamente na escalação. Quando ele para de utilizar 3 volantes, esquema que a gente pôde perceber na Copa do Mundo de Clubes, e eu não sei se o Renato Paiva iria continuar assim, mas querendo ou não, já foi uma mudança, fazendo uma comparação. E o Montoro entrou muito bem. Outra mudança também, a gente pôde ver um Botafogo marcando muito alto, sob pressão, que é uma característica que a gente pôde perceber na Copa do Mundo de Clubes, que atualmente as equipes jogam dessa maneira. Não só o Botafogo agora com o Ancelotti, como você disse, os laterais avançando bastante. Então, com isso, contribuiu demais para poder o quê? Sufocar o Vasco da Gama. Tanto é que a gente pôde ver um Coutinho não conseguiram fazer muita coisa. O Nuno Moreira, que é um dos destaques do Vasco da Gama na temporada, também não conseguiu fazer muita coisa. O Tietê, que seria o responsável ali para dar um alívio ao meio de campo do Vasco, também não conseguiu respirar. Por quê? Porque a marcação no Botafogo, de fato, se ajustou dentro de campo e pegou o Vasco da Gama. E eu acho que o Botafogo fez uma partida muito boa, mereceu vencer. Talvez o placar poderia ter sido até mais elástico, na minha opinião. Acho que o Vasco, entre aspas, comemora ter sido apenas 2-0, mas a gente pôde ver algumas características interessantes do novo treinador do Botafogo, que fez alguns ajustes. A tendência é que melhore daqui para frente. Destaques aí para Montoro, que fez uma bela partida, foi se soltando. No primeiro tempo Sim. ele ainda estava mais discreto, depois ele foi se soltando um pouco mais. Barbosa, Alex Telles, é chovendo molhado agora. O menino Caio Fernando, era o Pantaleão, agora ele quer que chame Caio Fernando. Que partida fez o menino, muito Inclusive, seguro, Fernanda, nota 10 para ele, gol, o zagueiro, o novo zagueiro do Eu não Botafogo. lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, mas um dos gols do Vasco, do Botafogo, sai após Foi uma o roubada segundo- de bola dele foi o segundo no gol. meio de campo. Por quê? Porque ele já estava avançado. Sim. A marcação alta, exatamente. E ele é uma potência defensiva, muito seguro, mas também ofensiva. Nas bolas paradas do Botafogo, Apareceu. ele sempre aparecendo. Muita coisa. Igor Dorileu, cadê o Dori, hein? Bota o Dori na tela pra mim. Apresentação do Ancelotinho no fogão e o Igor Dorileu traz tudo. Ele que tá coladinho no John Textor ali, é o cantinho atrás dele ali. O John Textor que estava ontem na noitada do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. Temos, então o Dorileu vai falar sobre isso também. É isso mesmo, Dori? Tava na pista? Teve isso, GV, depois que ele deixou o Lyon de lado, né, tá passando mais tempo aqui no Brasil, tá conhecendo tudo de melhor que tem no Rio de Janeiro, inclusive poderia sair com o Flávio Amêndola, que tá vivendo grande fase, vivendo a vida de solteiro aqui adoidadamente no Rio de Janeiro, viu, GV? Esse homem tá demais. Inclusive, quem quiser aí, segue lá Flávio Amêndola para saber de tudo que rola no Rio de Janeiro. Eu acho, inclusive, que a gente deve promover esse encontro. John Textor e Flávio Amêndola, acho que eles seriam felizes na noite carioca. Mas bom, vamos lá, vamos falar do que importa de verdade, que é a apresentação do David Ancelotti. A gente tá aqui no estádio Newton Santos, ainda do lado de fora, e às 2h, David Ancelotti será apresentado na sala de imprensa como técnico do Botafogo. E a gente vai poder ouvir as primeiras respostas do italiano, pode contar pra gente como foi essa rápida negociação, como ele pensa futebol, como está a expectativa dele para esse primeiro trabalho como treinador de fato, enfim, esses e outros temas a gente vai poder ouvir daqui a pouquinho às 2h. E aí muita gente pode se perguntar, mas o David Ancelotti já não estreou no sábado? Na verdade, na súmula constou que ele estava como auxiliar de preparador de goleiros. Isso porque o nome dele não estava ainda no bid da CBF, então ele não podia assinar a súmula como treinador. Quem fez isso foi o Cláudio Caçapa e o interino, e o David Ancelotti então se utilizou dessa manobra para estar ali à beira do campo e na prática acabou sendo sim o treinador do Botafogo, foi quem tomou conta do time durante os 90 minutos, participou das decisões, das substituições e estreou então com o pé direito, mas pelo fato de não estar na súmula como treinador, ele nem deu entrevista coletiva depois da vitória no Clássico, então a gente ainda não ouviu muito o David Ancelotti, mas o que dá para saber é que essa entrevista será em português, GV. O David Ancelotti até surpreendeu a gente aqui no vídeo divulgado pela Botafogo TV na semana passada, já está falando um bom português, acho que a comunicação não vai ser um problema para ele, o filho do Carleto Ancelotti. Bom, o David Ancelotti vai ter o nome no bid nos próximos dias e vai estar em condições de estrear diante da torcida aqui no estádio Newton Santos contra o Vitória na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo tem ainda nesse segundo semestre como objetivos a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores. A gente vai ficar aqui de olho nas respostas do David Ancelotti e os principais trechos a gente traz amanhã
amanhã no Donos da Bola. GV, volto com vocês. Ô, Dorilinha, uma perguntinha rapidinho aqui que eu vou falar do clássico agora. Natália deixaria você ir para a noitada com John Textor? É difícil, hein? Ainda mais se fosse John Textor e Flávio. Acho difícil. Não, com bigode não dá. Obrigado, Ele deu uma Dorilinha. franzida na testa antes. Não, com bigode não dá. Se você é casado e quer problema, você vá com bigode. Se você é solteiro, aí você vai ser feliz com bigode. Textor, tô aguardando teu convite e vou arrastar o Igor Dorileu conosco. Duvido, Natália tranca ele na porta. Obrigado, Dorinha, obrigado pelas informações. Vamos entrar no clássico de uma vez? Vamos. O torcedor do Vasco tá reclamando um pouco melhores momentos na tela. Fernandão, tu tá aqui falando, não, o Botafogo é outro. O Botafogo, pensei que fosse o Arsenal de 78. O que houve que foi tão diferente assim, na tua opinião, no time do Davidinho? Não, GB, a começar pela escalação, porque o Ancelotinho, ou David, como você queira chamar, fez um jogo muito legal, GB, com essa que a gente tá falando, essa intensidade bem alta, marcando muito forte, mesmo o Vasco tendo um pouco de diferença já, né, com relação à posse de bola, mas atacando pouco os espaços, agredindo muito pouco a última linha do Botafogo, mas o Botafogo saiu muito bem nos contra-ataques, muito bem o Montoro do lado esquerdo, o Arthur do lado direito, o Savarino se movimentando bem. Gostei muito, GV, do Botafogo. Esse menino Vitinho tá crescendo de produção a cada jogo, muito bem ofensivamente. Engraçado que todas as bolas que vêm do lado esquerdo, ele tá dentro da área, cara. Ele tá sempre dentro da área, dando opção, sendo mais um jogador no ataque do Botafogo. Defensivamente, gostei do Pantaleão. Eu falei aqui, zagueiro com o nome de Pantaleão, GV, é madeira, não tem como ser diferente. Ou é madeira ou é um bonde, né? Não tem meio termo. Porém, o Vasco tem que se recuperar, GV, principalmente ofensivamente. A gente viu o Botafogo marcando muito bem os laterais do Vasco, que são os que dão a profundidade ofensiva para o Vasco pelos lados do campo. Quando você marca muito bem PH e Piton, o Vasco tem dificuldade para atacar pelos lados do campo. E isso vai ter problema se o Vasco não encontrar uma solução, porque os outros times estão vendo. Outros times vão ver essa dificuldade e vão marcar da mesma forma. O Botafogo foi bem. Se tem que merecer a vitória, eu não gosto de falar sobre isso. O Botafogo fez muito mais para vencer do que o Vasco. Ô, Bigode, e hoje não, esse jogo foi o último do Gregory, né? Isso. O que muda nesse Botafogo sem o Gregory, que é, assim, um ponto de equilíbrio nesse time do Botafogo? Não, o Botafogo perde muito. Vamos esperar a confirmação, né? Porque o Textor, ele postou em uma rede social dizendo que a venda ainda não tinha sido sacramentada lá pro time do Arthur Jorge. Então, vamos aguardar, mas o Gregory, para mim, ele, se não é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro, ele é top 3. Ele é top 3. Defensivamente, eu acho que nem preciso falar, né? Porque ele vai muito bem. E ofensivamente também, ele participa muito das construções do time, ele tem uma qualidade no passe. Então, eu acho que o Botafogo tem um cara que pode substituí-lo, que para mim é o Alan, que completo. Para mim, jogadoraço, esse aí, não à toa já chegou em seleção brasileira, fez a carreira dele na Europa e foi muito bem. E no Botafogo, na Copa do Mundo especialmente, eu fiquei muito contente com a atuação dele. E eu acho que ele vai ganhar mais espaço caso a saída do Gregory ela se confirme. Agora, ponto importante dentro do jogo que para mim, o Botafogo foi soberano dentro dos 90 minutos, praticamente não sofreu. Poderia ter feito mais gols. O Vasco inoperante ofensivamente. Eu tô com o Fernandão. O Diniz ele precisa encontrar alternativas para o time criar mais oportunidades, não depender tanto dos laterais. E eu acho que isso também vai levar tempo. Mas para mim o Botafogo, talvez o Montoro eu queria destacar porque é um garoto. Chegou de um contexto diferente. Ele veio de onde? Ele veio do futebol argentino, do Vélez. Mais uma vez o scout do Botafogo deitando, né? Eu falo, eu já falei, eu nunca vou me cansar de repetir isso. Os times brasileiros têm que observar o futebol sul-americano, e especialmente a Argentina. Olha a quantidade de grandes nomes que a Argentina tem revelado nesses últimos anos. E são jogadores que hoje no futebol brasileiro dificilmente a gente revela. Por conta de característica, por conta de trabalho na base. Então é todo um contexto. E o Montoro, ele tá se adaptando muito rapidamente a esse Botafogo. Ele é um garoto que, ele é driblador, ele é passador, ele finaliza. A galera ficou um pouco chateada com ele lá na Copa do Mundo, porque na hora do gol do Paulinho contra o Palmeiras ele tá mexendo no cabelo, ele tá só observando. Mas ele é muito além disso. E eu vou dizer uma coisa, é melhor aproveitar o Montoro. Porque se continuar evoluindo assim tão rapidamente, ele não vai durar muito tempo. João vai vender ele rapidinho, João. Não vai durar muito tempo no Botafogo. Até porque já tinha clube europeu de olho nele. Mas tô chateado por quê?
Porque ele mexeu no cabelo? Porque vazou na imagem no replay do gol. Porque o Paulinho dribla e a ele câmera de trás, assim, ele larga meio que a marcação. Ele faz assim, ó. Ele tá passando a mão no cabelo na hora que o Paulinho chuta. Aí teve aquela galera... O gol não aconteceu por causa dele. O cara que tá em casa, não dá aconteceu, o zoom, repara o maluco cuidando, ou quer ser cabeleireiro, é muito chato. Peraí, pô, tem nada a ver. Eu vi o gol do Botafogo 100 vezes, do Paulinho lá. 100 vezes. Quer ver? Os caras são muito chato, o tapa do Brady pro Nathan Fernandes fazer o gol é piada de primeira. Então vou falar de novo. Vem pra mim aqui, Marlon Medic Freitas. Se você tivesse num time mais midiático, que o Botafogo tá chegando lá de novo, porque ficou muito tempo sem ganhar alguma coisa, só se falava no teu nome pra seleção brasileira, negão. Meu parceiro de São Gonçalo, do Paiva. Tu tá jogando muita bola, mais do que muita gente, que tá sendo convocada há muito tempo, Marlon. Daqui a pouquinho, a hora que ele for, que ele sobrar, que ele virar o dono do meio campo ali, que ele falar, que ele der dura nos caras que tem. Agora, na seleção também não pode falar às vezes. Que o Marlon vai falar, irmão, vamos, nunca mais tu sai de lá. Quem tá falando é a gente aqui no Dono da Bola. E estamos falando isso... Muito tempo. Antes do glamour que o Fogão tá hoje em dia. Olha, não, o tapa que ele dá de primeira, ele pede o Tava jogando pelada, sabe onde? No campo do Jacarezão, cara, lá em São Gonçalo. Faz o gol, filho. No campo do Azulão, pô, aqui, ó. Chapadinho. E o Nathan Fernandes tinha perdido um gol. Isso. Incrível. Sorte que estava impedido. Exatamente. E isso acaba até dando uma tranquilidade pro moleque, né? Jogar com mais tranquilidade daí pra frente. Porque ele precisa se recuperar, porque é bom jogador. O Flavinho é fã dele e eu concordo com o Flavinho. Eu gosto dele. E eu acho que eu tô nessa mesma pegada do Fernandão, porque a gente falava aqui do Botafogo ter um problema pelo lado esquerdo, né? Desde a saída do Almada, não conseguiu encontrar um jogador para aquela posição. Tinha o Cuiabano, mas aí a gente ainda não sabe se o Cuiabano fica ou se o Cuiabano vai sair. Mas agora você tem opções. Você tem o Montoro, tem o Santi Rodrigues, que também ainda tem que pegar o ritmo, mas aos poucos esse Botafogo vai tomando forma e por mais que possa ter sido ali um pouco arrumada a estreia do David Ancelotti, eu gostei. Bons presságios. Vamos falar muito ainda de Davidinho, do Diniz, a galera também na bronca que o time ficou meio parado, mas pegou o Botafogo, gente, que é um dos melhores times do Brasil há muito tempo. Timaço do Botafogo, né? É difícil mesmo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que venceu o time do Vasco por 2-0 lá em Brasília, né? O presidente do Vasco vendeu o jogo, jogou para Brasília, mas não teve jeito. O time do Fogão foi lá e detonou o time do Vasco, venceu por 2-0, né? Com direito a gol de Arthur Cabral e do Nathan Fernandes, né? O Botafogo que agora os caras já estão com medo, tá? Os caras já estão ali, já tem alguns vídeos aí na internet falando: o Botafogo tá chegando, o Botafogo subiu, é o 6º colocado com 21 pontos, né? Apenas 6 pontos atrás dos líderes, né? Tem 2 times aí que estão parelhos com os mesmos 27 pontos, mas o Botafogo tá chegando, o Botafogo tá subindo aí na tabela devagarinho, como quem não quer nada, vai ali devagarinho. Quem sabe o Botafogo belisca aí essa liderança. E se o Botafogo, né, se o Fogão aí beliscar essa liderança, vai ser difícil tirar, hein? Lembrando que o Botafogo agora vai enfrentar o time do Vitória no Newton Santos, quarta-feira, né, às 9h30 da noite. E volta também novamente no domingo, às 5h30 da tarde, um jogo lá em Recife contra o time do Sport, tá certo? Então, vamos ver aí como que vai ficar, né? Então, o Botafogo que certamente vai sim ao mercado, porque o Botafogo tá tendo muitos desfalques, tá? O Al Arabi, né, do Catar está perto de fechar a contratação de Alexandre Barbosa, né? Os caras estão de olho aí. Lógico que esse Super Mundial é uma vitrine muito grande também. Tem o time do Botafogo que fez um jogo espetacular contra o time do PSG, não à toa, chamou a atenção, né? Muitos holofotes em cima do Fogão, né? Já tem essa questão do Gregory, já perdeu alguns jogadores, né, que já estava certo, como o Igor Jesus. Agora chegou essa proposta aí pro Barbosa, que certamente pode deixar sim o time do Botafogo. Então acredito que o time do Botafogo, teve o Jair que saiu, então o time do Botafogo vai sim forte ao mercado, tá? O time do Botafogo vai sim muito forte pro time ao mercado, né? Lembrando que o texto falou que tirou até férias lá do Lyon para focar 100% no Botafogo. Então acredito sim que o Botafogo vai muito forte ao mercado. E agora já ia atrás de um zagueiro, certamente agora vai atrás de 2, 3 zagueiros, porque vai perder um dos pilares aí do time do Fogão, né? Então vamos ver como é que vai ficar esse time do Botafogo agora, né? Vamos ver qual a agressividade do texto
né? Lembrando que a janela já está aberta, então a janela já está aberta, fecha dia 2 do próximo mês, então vamos ver aí como que vai ficar essa questão aí do mercado do time do Botafogo. Mas eu acredito sim que o Textor vai muito forte, né? Lembrando que tem alguns milhões na conta, né? Então vamos ver como é que vai ficar, né? O time árabe fez uma proposta de 32,5 milhões, né? Pode não acontecer em reviravolta no Botafogo, né? Então esses 32,5 milhões no zagueiro já com idade bem mais avançada, então acredito que seja só detalhes aí para a negociação ser concretizada entre o Barbosa, né, e esse novo time, né, entre esse novo time e o time do Botafogo. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!